Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos de processo penal hoje, vamos tratar de provas no processo penal, a nossa segunda parte, isso mesmo, é a nossa segunda parte. Essa disciplina, essa parte, esse ponto, né, do edital eu dividi em três aulas, né? E essa aqui é a nossa segunda aula. Vamos começar falando de provas em espécie, tá? Se você quiser aprofundar a respeito da parte geral, a parte de prova ilícita por derivação, serendipidade, tudo isso nós falamos na primeira aula, que já está salva no nosso YouTube. Falando de YouTube, um abraço a todos os alunos que estão nos assistindo pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para você estar recebendo as mensagens, as mensagens das nossas novas aulas, né, que vão estar postando aqui, e você vai estar sendo avisado para tanto. No Spotify também, um abraço aos nossos alunos que estão nos ouvindo e nossos queridos alunos da mentoria. Vamos lá. Começando a aula com uma questão e ao final da aula a gente tem que conseguir resolver essa questão. Olha lá, a questão começa assim. Dentre as alternativas, aponte a única incorreta. Letra A. Para o STF, a autoridade policial pode celebrar o acordo de delação premiada. Tem que ver isso aqui na aula, se pode ou não pode. Vamos ter que estudar isso hoje. Para o STJ, o ato de delegação da conduta e direção de produção de prova oral à autoridade estrangeira, a fim de que esta proceda diretamente à inquirição da testemunha ou do investigado, não encontra qualquer tipo de respaldo constitucional, legal ou jurisprudencial. Vamos ver isso que é uma decisão recente, recentíssima mesmo do STJ a respeito da condução interrogatória. Próxima, letra C. Aos cegos serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Já ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo por escrito. Letra D. Para o STF, o interrogatório do réu deve ser o último ato da instrução em todos os processos criminais. Letra E, é prescindível, ou seja, não é essencial, a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato dos crimes previstos no artigo 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Posse, porte e posse ou porte de arma de uso restrito, artigo 16, respectivamente. Então vamos lá, vamos começar falando de provas de espécie, vamos falar do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Começa assim uma pergunta, vamos começar já, dá uma olhada, já pega o seu 184 em seguintes a gente vai estudar. Qual o conceito de perícia? O que é perícia? Perícia é o exame realizado com a finalidade de instruir o julgador por pessoa com conhecimento específico sobre matéria técnica, científica ou até artística relacionada ao fato criminoso e às suas circunstâncias. A perícia é corporificada por meio de um laudo documentado, elaborado pelo perito, que nele deve registrar tudo o que observaram e concluíram. Então a perícia normalmente o aluno pensa que perícia, ele lembra já de CSI, né? Pensa CSI, né? Miami, New York, ele imagina aquelas pessoas ali. A perícia não se prende só a isso. Eu tenho uma perícia que pode ser, por exemplo, uma perícia contábil. Ela não tem todo o glamour da perícia forense lá, científica a respeito do fato criminoso, né? Mas ela estuda também a parte contábil, né? Inclusive é um perfil que a Polícia Federal vem buscando nos seus candidatos, né? Esse perfil mais, digamos assim, mais vinculado à parte contábil, até que a parte de contabilidade agora está sendo muito cobrado nas provas também, né? Então é isso aí. O que se entende por corpo de delito? O que é corpo de delito? Corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis deixados pelo crime. Isto é, aquilo que torna o crime palpável, sensível, tangível, perceptível aos sentidos. Por exemplo, o cadáver, a CNH falsa, o entorpecente. Como assim, professor? CNH. Vou fazer um exame de corpo do delito em um crime de falsificação de documento. Qual vai ser o corpo do delito? A CNH. Uai, professor, corpo do delito não é a pessoa humana? Não somente. Esse é um grande erro. A gente está acostumado, pelo senso comum, entender que pensar que corpo do delito seria apenas o ser humano. O corpo do delito é todo aquele conjunto sensível que foi deixado pelo crime, que pode ser numa CNH, por exemplo. Ok? O que se entende por exame de corpo de delito? Então,
exame de corpo de delito é espécie de perícia. Perícia é o gênero que eu tenho uma espécie de perícia chamado exame de corpo de delito, destinado a reunir vestígios materiais deixados pelo criminoso, ou seja, é a perícia realizada no corpo do delito. Por exemplo, a necrópsia é exame de corpo de delito do crime de hediondo, ok? A necrópsia é um exame de corpo de delito realizado no crime de hediondo, beleza? Mas não existe só a necrópsia como exame de corpo de delito. Essa que é a sacada, ok? Eu posso ter um exame grafotécnico, realizado no corpo, no exame, como um exame de corpo de delito de uma falsificação do documento, beleza? Tranquilo? A perícia de exame de corpo de delito é a única perícia requerida pelas partes em que o juiz ou a autoridade policial não poderá negar realizar? Exatamente, tá? O 184 é bem cobrado em prova. É muito comum perguntar em prova assim: o juiz pode negar qualquer espécie de perícia. Aí, se ele generalizou, você está errado pelo fato que o juiz não pode negar o requerimento da perícia da parte do exame de corpo de delito. Essa ele não pode negar, tá? Isso não pode negar. O 184 fala: salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Beleza? Tranquilo? Quando que o exame de corpo de delito será obrigatório? Será obrigatório para os crimes materiais, também chamado crimes que deixam vestígios, né? Alguns crimes, infrações que deixam vestígios, ou delicto facti permanentes, né? Que deixam um delito fato permanente. Também, para algumas doutrinas, é classificada como um crime não transeunte. Não transeuntes são crimes que deixam vestígios. Crimes transeuntes são os que não deixam vestígio. Cuidado, viu, gente, com essa brincadeirinha. A negativa autoriza, ou seja, não transeuntes são os que deixam vestígios. Os transeuntes são os que não deixam vestígios. Não exemplo de crime transeunte, professor. Calúnia. Calúnia é um crime meramente calúnia verbal ou uma injúria verbal. A pessoa xingou, não deixa vestígios. Então não tem como realizar um exame de corpo de delito de uma calúnia. Ok, beleza? 158 nos ensina o seguinte, que quando a infração deixar vestígios, será indispensável, grifa no seu material, grifa, quem está assistindo a aula já grifa aí no seu material, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo ser suprido a confissão do acusado. Então, o exame de corpo de delito ele pode dividir em duas espécies. Eu posso ter o exame de corpo de delito de forma direta, que é o exame de corpo de delito propriamente dito, e o indireto, onde a autoridade policial, a autoridade, o perito, ele vai utilizar de outros instrumentos que não o objeto, digamos, do cadáver. Digamos, o exame de corpo de delito indireto é aquele utilizado, por exemplo, não tem o crime, não tem vestígio material, mas eu tenho uma testemunha que viu, eu tenho uma câmera de vídeo que ali filmou. Então, o perito vai realizar por um outro complexo de provas até chegar à conclusão. Por exemplo, o crime da Elisa Samujo, né? Não tinha corpo. Não teve corpo, né? Propriamente dito. Mas por um exame de corpo de delito de forma indireta, através da extração de sangue, através de situações, começou a chegar a ter uma ideia, uma conclusão, formar um convencimento do juiz que ali houve um crime. Tá? Bem que lá também teve algumas situações em que ficou questionável a prova, mas tudo bem, não nos interessa discutir isso agora, tá? Não podendo supri-lo por confissão do acusado. Veja, mesmo se o acusado falar, eu matei e vou matar de novo, se ele ressuscitar, se ele reencarnar, sei lá, ele fala isso, essa bobagem. Nesse caso, já basta? Não. Mesmo que ele confessar, não basta. Tem que ser realizado, não há suprimento do exame de corpo de delito com a confissão. Fiz até uma tabelinha aqui para vocês aqui embaixo, né? Cuidado, tá? O suprimento, quando acontece duas situações. Se alguém te falar assim, a prova falar que um exame de corpo de delito complementar, por exemplo, pode ser suprido pela testemunha? Pode. Um exame de corpo de delito, por exemplo, sumiu as evidências, a pessoa teve uma lesão corporal leve, está de greve, a polícia técnica chegou lá, estava de greve, pô, não vai conseguir fazer o exame de corpo de delito. Nesse caso, não consegue ter, por esse fato, não ter tido a perícia. Não haverá crime, não será punível
Não. Nesse caso, poderá ser suprido por prova testemunhal. Mas cuidado, exame de corpo de delito jamais poderá ser suprido a sua realização pela confissão do acusado, ok? A confissão do acusado não suprime, ok? Não afasta a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito. Agora, o exame de corpo de delito, por exemplo, o complementar, por exemplo, vamos falar sobre ele, pode ser suprido por uma testemunha, se caso não seja possível a sua realização. E as leves também, conforme a jurisprudência, ok? Pessoal da mentoria tem uma bateria de questões exclusivas para vocês, façam as questões e vamos avançar. Pergunta: a exigência de corpo do exame de delito pode relacionar-se à demonstração do tipo básico ou de forma qualificada de um tipo penal? Parabéns, já te pergunto. Se for necessária a realização do corpo de delito, pode ser que aí eu classifique o crime para um crime mais grave? Sim, o exame do corpo de delito. Lesão corporal de natureza grave. Se for realizado o exame de delito no sujeito, ok? Se for obrigatório a realização desse exame de delito após 30 dias e for comprovado que houve manutenção da situação da lesão, eu tenho uma lesão corporal de natureza grave. Então, é possível, tá? Continuando o raciocínio da questão. Assim, embora a comprovação de uma mera subtração não dependa do exame de corpo de delito, a demonstrar a existência de um furto qualificado pela destruição de obstáculo, subordina-se à realização da referida prova técnica. Inclusive está no artigo 171, que vamos ver de novo lá embaixo. O que está falando? Por exemplo, se o cara for acusado de um furto simples, mas se for realizado o crime rompendo obstáculo, ou seja, ele quebrou o vidro de um carro para poder pegar uma bolsa, eu tenho que o furto já não vai ser mais simples, vai ser o quê? Qualificado. E a realização dessa perícia pode levar à qualificação do crime? Sim. Beleza? Tá certo. É isso aí. Quais as modalidades de ECD, ou seja, de exame de corpo de delito? Ele pode ser de duas formas. Ele pode ser do tipo direto ou indireto, como nós vimos lá no 158, logo que acabamos de ler. O exame de corpo direto é aquele realizado diretamente pelos peritos no corpo do delito, sem intermediações. Já o indireto é realizado sobre dados ou vestígios paralelos, ou seja, ficha clínica de atendimento, imagens de câmera, fotografia. Por exemplo, o peito ante a impossibilidade de estudo do cadáver, ok? Por ocultação ou destruição, por exemplo, analisa as imagens que registram o momento em que a vítima é decapitada, por exemplo. Então, por exemplo, esse é o peito, ficou ante a possibilidade, o pleito, né? O pleito ante a impossibilidade do estudo do cadáver. Isso, de estudo do cadáver. Né? Beleza? Por exemplo, o perito. O que é o pleito? Nada. Realiza. Agora sim. Realiza perante a impossibilidade de estudo. Cara, vocês estão ouvindo barulho aí? Tem um helicóptero da polícia, o Águia está aqui por perto, está fazendo alguma operação, então vai ficar um barulhinho aqui mesmo, aqui com toda a acústica, ele vai bem alto. É que eu estou num bairro bem tranquilo aqui em Cuiabá. Mas vamos lá. Mas caso os vestígios desapareçam, e aí? Foi lá fazer, tá de greve. Aí eu falei, como eu falei para vocês, 167 nos explica, né? Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta, só nesse caso, tá? Nessa situação, diferente do que ocorre quando a elaboração do exame como delito indireto, a narrativa da testemunha em relação à existência do delito é dirigida diretamente ao juízo, tá? Na forma do 167, é diferente do exame como delito indireto. Indireto eu vou realizar ali na ação do crime, no local do crime. Já essa daqui, no 67, tem que ser realizada diante do juiz. Tanto é que a lei fala, o 67 diz, desaparecidos vestígios, a prova testemunhal, tá? Então não é a testemunha na delegacia somente, tem que ser perante o juiz, tá? Cuidado, o 67, essa prova testemunhal não é a prova testemunhal da delegacia, é uma prova propriamente dita, realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, respeitando o princípio da dialeticidade das partes, ok? A narrativa da testemunha em relação à existência do delito é dirigida diretamente ao juiz, já falei, que concluirá sobre a suficiência do relato, né? Ou não, se for o caso. É o que ocorre, por exemplo, quando a vítima de lesão corporal não se apresenta para o exame de corpo de delito, né?
e por não ter procurado o atendimento em estabelecimento de saúde, torna inviável a realização do exame indireto, né? Porque o indireto poderia ser realizado através de um protocolo realizado junto a um posto de saúde, já supriria. Veja, a prova testemunhal seria aqui a última instância. Primeiro eu vou tentar o exame de corpo de delito direto, não deu certo. Vou tentar o indireto, não deu certo. Por outros meios, câmera, não tem. Então aí por fim eu vou ter o quê? A prova testemunhal. Então o 167 é a última ratio, ok? Eu só vou realizar o 167, só vai suprir por prova testemunhal quando não tiver o exame de corpo de delito direto e nem o indireto. A materialidade do crime de homicídio pode ser demonstrada por meio de outras provas, além do exame de corpo de delito, como a confissão do acusado, o depoimento de testemunha? Sim, é possível, tá? O STJ já entendeu isso, que é possível. Mas lembre-se, só a confissão do acusado não reputa, não afasta a realização do ECD. Quem possui a prioridade na realização do exame de corpo de delito? Em 2018, a Lei 13.721, né, ela trouxe um grupo de vulneráveis, um grupo de pessoas vulneráveis que tem uma prioridade na realização do ECD. E, meus amigos, preste bem atenção, isso aqui cai como água em uma chuva, ok? O artigo 158, nesse parágrafo único que foi incluído em 2018, recente, né? Ele cai muito, tá? Porque quando eu vou me preparar para fazer uma aula com vocês, montar um material, eu resolvo muitos exercícios mesmo, até exaurir todos os pontos. Por isso que eu coloco as questões aqui bem direcionadas para você, de onde realmente você tem que dedicar mais. E às vezes eu falo para o aluno, às vezes se você estudar só, às vezes no desespero, não está com o tempo, vê o nosso material e vê onde tem mais questões. Porra, aqui cobra mais, eu vou bater esse ponto aqui. E a tendência de acertar, porque o examinador tem um padrão, né, a ser cobrado. Volta para cá. Qual que é esse parágrafo único? Dá-se a prioridade à realização do exame como delito quando se tratar de crimes que envolva, facinho, violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência contra criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Acabou, ok? De novo, mulher, violência doméstica, criança, adolescente, idoso e deficiente, pessoa com deficiência. Bacana? Fechou? Maravilha. Vamos avançar, vamos falar da realização do exame do corpo de delito e de outras perícias. Como é que se realiza? É muito comum a realização da perícia na fase de inquérito, né? Por determinação da autoridade policial, em decorrência da urgência que deriva do risco do desaparecimento dos vestígios, ou até da impossibilidade de conservação do objeto da perícia. Nesses casos, a polícia pericial, que é definitiva, melhor dizendo, ela submete-se a um contraditório diferido, sem que a ausência de prévia manifestação do indiciado importe na ineficácia da prova. E alguns vão falar isso de elementos de informação, né? Já que as partes poderão oportunamente indicar assistente técnico para a apresentação de pareceres, né? Contestar o laudo apresentado, requerer fundamentadamente a complementação ou a realização de um novo exame e, ainda se for o caso, requerer a oitiva de perito em audiência. Artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1 e 400, caput, parágrafo 2º do CPP. Grifa essa parte finalzinha aqui, requerer a oitiva da audiência do perito, tá? Estava resolvendo uma prova, eu vi uma questão que caiu igualzinho como está aqui. Havendo possibilidade, no entanto, da perícia ser realizada na fase processual, a requerimento das partes ou por determinação de ofício, observar se há aí sim aqui o contraditório. Lá em cima eu falei que na fase investigatória, o contraditório diferido. O que é esse contraditório diferido? Essas provas, porque uma parte da doutrina vai falar que na fase de inquérito não são chamadas provas propriamente ditas, são elementos de informação. Porque prova, por uma parte da doutrina, seria aquela que é submetida ao juiz, que é submetida ao contraditório, para a defesa, que eu posso refutar de forma direta ali naquele momento, ok? Mas vamos lá. Esses elementos de informação, o que é colhido lá na fase de inquérito, o advogado pode refutar de imediato, rebater? Não pode, mas elas poderão ser realizadas depois, por isso que é chamado contraditório diferido. Bem que tem uma discussão bem braba quanto a isso, tá? A respeito desse negócio de contraditório diferido. Porque uma parte da doutrina vai falar assim, você viu que uma prova foi colhida de forma ilícita, você vai esperar ela ir para o processo, vai receber a denúncia para poder discutir ela depois e causar um prejuízo para o réu, mais ou menos assim. Mas é uma questão, uma outra conversa. Que nós já falamos isso lá na fase de inquérito. Está aqui também salvo aqui no nosso portal, aqui na
na nossa página. Em havendo possibilidade, no entanto, da perícia realizada em fase processual, como eu disse, vai ser realizado sob contraditório e contraditório prévio, né? E a possibilidade das partes formular questões, chamadas quesitos, até que a diligência se realize, se for o caso. O artigo 176 nos ensina: a autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Quesitos são questões que devem ser respondidas pelos peritos. Salvo no que diz respeito ao exame de corpo de delito, o juiz pode indeferir as perícias requeridas pelas partes, né? Isso nós já falamos, né? O juiz e a autoridade policial. Qual o horário para a realização do ECD? Qual que é o horário que deve ser realizado o exame de corpo de delito? Você vai ver isso demais somente no horário fora, das 8 às 17. Gente, o exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. Anota no caderno. Qualquer dia e qualquer hora. Beleza? Resolva aí. Olha, já caiu 2 questões rapidinhas a respeito disso. Vamos avançar. Do perito. Vamos falar a figura do perito. Quem é o perito oficial? O perito oficial é o cara especialista em determinada área de conhecimento, diplomado em curso superior, tá? Tem que ter formado em curso superior, tem que ser. Isso 159 ensina, né? O artigo 159 retrata o seguinte, ó: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. À época, antes de 2018, aí lá em 2008, antes de 2008, eram 2 peritos, era necessário 2 peritos, ok? Isso foi adaptado agora para um perito necessário, um perito oficial. Okay? Que tem que ser formado, tem que ser portador de diploma de curso superior, ok? E ele vai estar investido numa função pública, né? Vai ter uma prévia existência de um vínculo estatal, ou seja, uma investidura, o cara é concursado, tá? Então não decorre da nomeação feita pelo juiz ou pela autoridade policial. Não é o juiz que vai escolher quem vai ser o perito, o cara tem que ser concursado. O perito oficial é aquele integrante da carreira da polícia científica, tá? O funcionário do instituto, ou né, o funcionário do instituto de criminalística ou de órgão similar, beleza? O exame de corpo de delito pode ser realizado pelo papilocopista? A resposta é sim, tá? O Supremo entendeu isso, tá? Em julgado agora, em 2019, de que, de ponto de vista estritamente formal, o perito papiloscopista, né? Papiloscopista, faltou um S aqui. Papiloscopista ele não... Opa, errei, troquei aqui. Ele não se encontra previsto no artigo 5º da Lei 12.030 de 2009, né? Que é a lista dos peritos oficiais de natureza criminal, tá? Que trata essa lei. Mas, apesar disso, a perícia realizada por papiloscopista não pode ser considerada prova ilícita, né? E nem deve ser excluída do processo, tá? Beleza? Próxima. O perito oficial sempre deverá ser único? Não. Ou seja, só pode ter um perito ou pode ter situações onde terei mais de um perito. Essa seria a tradução da minha pergunta. Melhor dizendo, seria isso. É possível a existência de mais de um perito em uma perícia? A resposta é sim. Em situações de perícias complexas que abranjam mais de uma área de conhecimento. Mais de uma área de conhecimento a perícia envolve medicina, contabilidade, ok? Questões de dados de informática. Eu preciso de um perito em informática, ok? Então eu posso ter mais de uma se caso tenha uma perícia chamada perícia complexa que abranja mais de uma área, tá? Aí poderá ser designado a atuação de mais de um perito. E a parte poderá indicar mais de um assistente técnico. Vamos falar agora sobre assistente técnico, mas seria um perito particular, o assistente técnico, entre aspas, né? Seria um perito particular. Se eu colocar mais um perito, abre a oportunidade de colocar mais um assistente técnico. Por exemplo, eu tenho um perito digamos, um perito forense, lá que está mexendo com a parte de toda a situação do crime, a autópsia. Eu contrato um assistente técnico, o advogado, ou o Ministério Público pode também contratar particularmente. Okay? E aí tem um perito contábil. A perícia é muito complexa. Vamos eleger mais um perito. Agora vai ter um perito contábil também. Eu posso ter eu contrato um contador. Um cara que é perito, contador, um assistente técnico, né? Melhor dizendo. Quando é particular, assistente técnico. Que vai auxiliar ali, que vai ficar esperando o laudo para poder fazer o chamado contralaudo. Né? Ele vai rebater o laudo pericial oficial. Se na comarca não gozar de perito oficial, e aí como é que faz?
É possível, né? Nesse mundo de meu Deus não tem uma comarca que não tem um perito oficial, não tem a polícia técnica. Nesses casos, o exame poderá ser realizado por 2 peritos não oficiais. Veja, agora é 2, tá? Obrigatoriamente é 2, tá? E nesse caso, a nomeação será feita sem intervenção das partes, ou seja, a parte não vai dar pitada, nem o promotor e nem a defesa, para quem o juiz vai escolher. Mas para o STF, as partes têm o direito de conhecer o grau de formação profissional do perito, para que possam proceder a oportunamente o exame crítico do laudo pericial. Então, é possível que as partes tenham o direito de conhecer quem é o cara que está sendo colocado como perito e o grau de formação desse perito. Quem é o perito não oficial? Repetindo, e quantos são necessários para realizar uma perícia? O não oficial, na falta do oficial, eu terei duas pessoas idôneas, ou seja, 2 peritos não oficiais. Também portadores de curso superior. Agora é a sacada. Preferencialmente. Preferencialmente, não é obrigatoriamente na área específica. Ou seja, é uma perícia, digamos, contábil. O cara não é contador, mas é um advogado na cidade tributarista. Vai ter que ser você, parceiro, ok? Ele tem curso superior, 2 advogados. Os 2 vão fazer, 2 advogados, 2 professores da cidade. Eles vão fazer a perícia contábil, ok? E eles são advogados, porque são preferencialmente, especificamente na área, são preferencialmente formados naquela área da perícia, tá? Beleza? Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, tá? Sob pena de responsabilidade criminal, civil e administrativa, ok? Administrativa não, penal e criminal, né? A falta de compromisso do perito, porque o perito ele presta compromisso, eu acabei de falar para vocês. Ele não prestou compromisso. Gente, não existe no direito brasileiro aquele negócio você tem que prestar juramento aqui, de falar a verdade, não falar a verdade. Não existe esse prestar, o termo não é prestar juramento, e sim compromisso, é um compromisso legal. O perito não oficial, esses 2, eles prestam compromisso? Sim, tá? Mas se não o fizerem, acabou não fazendo, não deu tempo, uma nulidade absoluta vai azedar todo o processo? Não, é uma considerada mera irregularidade, tá? Acaso haja necessidade de realização de exame pericial por carta precatória. O que é uma carta precatória? Carta precatória é a comunicação de uma comarca com outra, de um juiz com outro, ou pode ser de um delegado com outro delegado, tá? Se for entre estados, eu chamo de carta precatória. Se for do Brasil com o Paraguai, eu chamo de carta rogatória. Se é o STF que manda o juiz de Cuiabá fazer uma oitiva de uma testemunha para levar essa testemunha, para essa testemunha não precisa ir em Brasília, quando o Supremo manda digamos, uma instância inferior a realizar uma ordem dada por ele, é chamado carta de ordem. Tá? Essas são as 3 cartas que você vai encontrar nas nossas provas. Carta rogatória, carta precatória e carta de ordem. Carta de ordem, tribunal superior que determina a missão para o tribunal inferior. Carta precatória, comunicação entre juízes de estados diferentes. Carta rogatória, juízes de países diferentes. A pergunta é, na perícia, quem nomeia o perito? O juiz deprecante é aquele que mandou a carta, ou o deprecado, aquele que vai realizar a perícia no local. O crime aconteceu aqui, em Cuiabá, mas precisa fazer uma perícia no local, sei lá em Alta Floresta. Quem vai nomear o perito? O juiz de lá, deprecado, ou o juiz de Cuiabá, que é o deprecante, que mandou a carta. A regra que diz 177 é o juiz que vai receber a missão de fazer a perícia, o juiz deprecado. Tá? O deprecado. Mas, se for uma situação de ação privada e houver um acordo entre as partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante, ok? E os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória, ou seja, as perguntas a serem realizadas pelos peritos deverão ser escritos na precatória, beleza? Então, qual a regra? Quem determina a perícia na carta precatória? O juiz deprecado. Se for ação penal privada e tiver um acordo entre as partes, poderá o juiz deprecante realizar a nomeação do perito? Sim. Ok? Beleza? Vamos falar do assistente técnico. Eu falei do assistente técnico, vamos especificar sobre o assistente técnico. Vamos falar especificamente do assistente técnico. Espera aqui, vamos lá. Então vamos falar a respeito do assistente técnico, então. Então,
Diz assim o artigo 159, parágrafo 3º. Serão facultadas, ou seja, não é obrigatório, tá? Cuidado com essa palavra. Ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido. Quem que é o assistente da acusação, professor? É o advogado que auxilia a família da vítima, por exemplo. Contrata um advogado para o advogado ficar do lado do promotor de justiça. É a função que raramente. A gente não é treinado para isso, nós advogados. A gente é treinado para poder fazer defesa, né? Mas em situações raras, a gente trabalha no outro polo, no polo acusatório, como assistente da acusação. Então, o assistente da acusação ele também pode contratar um perito, aliás, um assistente técnico, que na verdade é um perito, mas é um perito particular. E a gente chama de assistente técnico e é assim que cai na prova. Ao ofendido, veja a vítima, ao querelante, que é quem está propondo a ação penal privada, e ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, de fazer perguntas. A pergunta que é por escrita que é mandada para o perito. Quem é o assistente técnico? Quem é a figura do assistente técnico? Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é o profissional qualificado na área objeto da perícia e que deve ser indicado pela parte para prestar-lhe assessoria técnica particular. A atuação do assistente pressupõe sua prévia admissão pelo juiz e inicia depois da conclusão dos exames e da elaboração do laudo pericial. E como já falei lá em cima, como mencionamos, nas perícias complexas que envolvam duas ou mais áreas de conhecimento específico, a parte também poderá indicar mais de um assistente técnico. Já falei para vocês isso de exemplo lá atrás, tá? Cuidado, tá? O juiz tem que admitir a figura do assistente técnico. Ele tem que admitir ela. Para depois, aí é realizada a perícia e aí com o laudo na mão, laudo oficial, o assistente técnico vai refutar esse laudo pericial através de uma contraperícia. Para tornar viável a elaboração do parecer técnico pelo assistente, a lei faculta o exame do material probatório que serviu de base à perícia no ambiente do órgão oficial, tá? Salvo se realmente for impossível sua conservação. Tá? Está no parágrafo 6º do artigo 159. Vamos falar um pouquinho do laudo, a respeito do laudo, né? O que se entende de laudo da perícia? Laudo é o documento elaborado pelo perito para corporificar o exame pericial, de modo a registrar suas constatações e as conclusões de ordem técnica. É a conclusão que ele chegou, né? É importante registrar que o responsável pela elaboração do laudo deve abster-se de lançar qualquer conclusão de ordem jurídica, na medida em que esse juízo é exclusivo do juiz. Então, ele vai fazer um laudo técnico, ok? Ele não vai colocar informação. O perito tá fazendo curso de direito e começa, num laudo, começa a colocar termo, conforme o artigo tal, não tem nada disso. Laudo técnico, visão técnica, nada de jurídico. O artigo 160 estabelece isso. O 160 vai falar o seguinte, ó. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão de forma minuciosa, ou seja, minuciosamente, o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Cuidado, prazo, grifa no caderno. Põe no seu cantinho de prazo aí, cria um cantinho de prazo no seu caderno aí. É muito importante criar um cantinho de prazo. Que cantinho de prazo? Você põe no cantinho. Ou uma folha só, coloca só todos os prazos do Código de Processo Penal que você achar. O prazo máximo, não é mínimo, o prazo máximo do laudo pericial é de quantos dias? 10 dias. Podendo esse prazo ser prorrogado? Sim, só em casos excepcionais, a requerimento dos peritos, e é claro, decidido pelo juiz. Se os peritos não oficiais, que são os dois, divergirem em relação ao conteúdo da perícia, um falou que foi feito de um X e outro foi feito de outra forma, Y. Bateu cabeça. O que o juiz vai fazer? Bom, ocorrendo divergência entre esses peritos, né, que tem que ser os não oficiais, porque o perito oficial é só um, né? Então, os não oficiais, ou se tiver uma complexa que tiver vários peritos, né? Pode ser que aconteça isso. Então, serão consignados no auto do exame de declarações e respostas, né, de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo. Pode ser fazer isso. E a autoridade nomeará um terceiro perito. Okay? Então, para poder resolver, o juiz pode nomear um terceiro perito para poder realizar a solução. E se este divergir de ambos, A falou de um jeito, B falou de um jeito, e o terceiro perito vai falar, não é A, B nem C, é D que matou.
Cara, e agora? O que o juiz pode fazer? O juiz poderá proceder um novo exame com outros perícios. Aí a lei não fala quantos perícios que poderão ser nomeados pelo juiz. Caso ocorra omissões, obscuridades ou contradições do laudo. Aí o artigo 181 ensina que, ocorrendo omissão, obscuridade, contradição, a autoridade, o juiz pode mandar suprir a formalidade complementar ou esclarecer o laudo, tá? Mandará suprir. Manda, ô perito, esclarece aí, pô. Você falou num termo aí que ninguém tá entendendo, tá? Ou esclarecer o que está escrito no laudo. Nesse caso, a autoridade poderá também ordenar que se proceda uma nova perícia, se realmente ficar totalmente obtusa a perícia. Ninguém entende nada, não chegou a uma conclusão, beleza? Cuidado, tá? É muito comum em prova o artigo 182. Porque como a perícia é uma divisão técnica da polícia, aí você vai pensar, putz, o cara estudou anos e anos, fez em Harvard curso de perícia, o cara foi lá e falou que matou com uma arma de fogo. E o juiz disse que não foi com arma de fogo, foi com uma faca, digamos assim. O juiz pode divergir da perícia. Uma visão lógica, você vai dizer, não, pô, o juiz tem que obedecer o que a perícia falou, mas não, tá? O juiz não fica atrelado, ou seja, adstrito, como está na lei, ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte, ok? Então o juiz pode rejeitar no todo ou em parte, não ficando adstrito ao posicionamento do perito. Continuando, vamos falar sobre espécies de perícia do CPP. Tá? O CPP traz uma lista de perícias que não é exaustiva. Né? Alguns vão falar que são espécies de perícias típicas, porque estão contidas no CPP. E as outras que estão fora do CPP são chamadas de atípicas. Mas essa classificação é doutrinária, não cai em prova. O que é importante, eu fiz o rol aqui. Nós vamos realmente aqui não tem como, tem que repassar. Vamos ler os artigos e os pontos, as palavras-chave a gente vai destacar e vamos decorrer. Autópsia ou necrópsia, artigo 62 do CPP, fala assim, cai em prova, tá? Isso aqui é importante. Qual que é o prazo para realizar uma autópsia? A autópsia é feita no pelo menos 6 horas depois do óbito. Grifa, por favor, vamos na grifa. 6 horas depois do óbito. Salvo se os peritos, pela evidência e sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo o que declararão no auto. Então, se for o caso, os peritos podem fazer pelo menos 6 horas, mas pode fazer antes disso, ok? Pelo menos quer dizer assim, até 6 horas, leia-se, né? Se for uma morte violenta, basta simples, tipo, chegou lá, houve uma violência, o cara decapitou o outro numa briga de bar, ou dentro de um presídio. É óbvio, não vai fazer autópsia para saber se o cara tá morto, né? Aí não, né? Mas pode ser analisada, né? Pelo simples exame externo, né? Já observa a morte do cadáver, mas o parágrafo único nos ensina que quando não houver infração penal, que é apurar, ou quando a lesão externa permitir precisar a causa da morte, e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Aí, nesse caso, bastará um simples exame externo, se for necessário fazer uma perícia mais aprofundada. Exumação. Exumação, gente, é o que está enterrado e desenterra, tá? Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á o reconhecimento pelo Instituto de Identificação Estatística, tá? Lavando-se ao auto de reconhecimento e da identidade do qual descreverá o cadáver com todos os sinais, tá? Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. É esse cadáver? É esse mesmo? É. Ou então, às vezes, é feita a perícia para poder se realmente aquela causa morte está batendo, tá? Se está batendo. Teve um fato há tempos atrás que foi uma situação de uma madrasta que tinha matado o filho no Rio Grande do Sul. O filho não, o enteado, né? Ele teve uma grande repercussão e aí começaram a investigar que ela também tinha envolvimento, que tinha matado a mãe biológica da criança. O 64 vai dizer que os cadáveres serão sempre fotografados, né? Bem como na medida possível todas as lesões externas, vestígios deixados no local. O 65 vai falar que para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, não é sempre, juntarão ao laudo do exame fotos, exames, provas fotográficas, esquemas, croquis, né, desenhos,
croquis não tá, eu que falei, esquemas ou desenhos. E o 63 vai dizer que, em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia, hora, previamente, né, marcado, se realize a diligência, que se lavrará auto circunstanciado de todo o ocorrido. Professor, mas se o administrador do cemitério, se for particular ou público, se ele se negar a apontar o lugar da sepultura, desobediência, tá? Crime de desobediência, ok? Crime de desobediência, beleza? No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias até encontrar, né? E tudo vai estar constando no auto circunstanciado. Exame complementar de lesões. 168, ele nos ensina, o 168 ele tem tudo a ver com o crime do 129, parágrafo 2º, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, que eu vou falar do chamado exame complementar. Deixa eu explicar. 168 fala assim: em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se ao exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judicial, tá? Os dois podem determinar esse exame complementar. O juiz, inclusive, pode determinar de ofício. Lembrando, sempre aquela ressalva que essa função de ofício do juiz ficou mitigado com o novo 3A do CPP, que aponta o sistema acusatório, o sistema processual penal. Eu sempre vou bater nessa tecla. Sempre vou bater nessa tecla, que vai ser questões aí de indagações quanto a esse ato de ofício do juiz, ok? Que daqui para frente sempre vai ser o que? Mitigado, vai ser olhado com outros olhos. O juiz não tem nada que fazer nada de ofício. O juiz fica na dele, paradão e julgando, ok? Ou a requerimento do Ministério Público do ofendido ou do acusado ou do defensor. Poderá ser realizado esse exame complementar. Nesse complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, né, que foi o primeiro, a fim de suprir a deficiência ou retificar. Então, foi feito primeiro o exame de corpo de delito, e aí, se faltou alguma coisa, eles vão complementar com esse exame complementar. No parágrafo 2º, vai reportar o que eu falei para vocês, né? Lembra lá do crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1? Dá uma olhada no seu Código Penal aí, dá um pause aqui, dá uma olhada lá. Lá determina que para que seja cometido, o crime seja grave, a lesão corporal tem que imputar à pessoa a impossibilidade das suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, esse complementar também será feito logo que decorra o prazo de 30 dias. Então, vai ter um primeiro exame de corpo de delito e depois o complementar para que comprove realmente que essa pessoa ficou afastada por mais de 30 dias das suas ocupações habituais. A falta de exame complementar poderá ser suprida por testemunha. Nós já falamos isso aqui, é o quadrinho que eu disse para vocês. Confissão do acusado não suprime a realização do exame corpo de delito. Exame do local do crime, tá? Para o efeito do exame do 19... Opa, ficou repetido. Deixa eu tirar isso aqui que não precisava estar aqui. Que está aqui embaixo. Para o efeito do exame corpo de delito do local onde houver sido praticada a infração penal, a infração, a autoridade providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. É a primeira função, a primeira diligência lá no artigo 6º, inciso 1, né? A autoridade chegar, a fazer o cerco no local, assegurar que as provas ali continuem, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos, esquemas elucidativos. Os peritos, parágrafo único, os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório. Inclusive, o próprio CPP nos ensina que, por exemplo, o artigo 171 do CPP fala: nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração de coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presume ter sido cometido o fato praticado. Tá? 173 também traz outro exemplo de realização de perícia, que é no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa, o lugar em que houve começado o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano, o seu valor e as demais circunstâncias que interessam à elucidação do caso. Tudo isso do fato. Vamos imaginar uma situação aqui. Vamos dar uma paradinha, respira um pouquinho. Vamos imaginar uma situação. André foi denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Beleza?
quebrou o vidro de um carro no shopping para poder pegar uma bolsa lá dentro. Rompimento de obstáculo. Durante a instrução processual, verificou-se, sem nenhuma justificativa, embora possível, o laudo pericial não havia sido realizado. Ou seja, a polícia técnica não foi lá fazer o laudo técnico do carro quebrado, digamos assim, imaginamos isso. Entretanto, a vítima e uma testemunha local confirmaram que uma porta havia sido arrombada no local quando, no momento do furto. Os policiais preguiçosos. Preguiçosos. Chegou lá e falou, quebrou. Então tá, beleza, quebrou, então já joga um laudo aí. Não precisa fazer laudo, não. Coloca aí, perícia não precisa fazer, não. Pode soltar aí que teve rompimento de obstáculo, acabou. E não fizeram a perícia. Aí a pergunta nesse caso, o juiz deve reconhecer a qualificadora do furto pelo rompimento de obstáculo? A resposta é um sonoro não. O juiz não deve reconhecer a qualificadora, tendo em vista que foi injustificada a não realização do laudo pericial, que era, nesse caso, viável. Toma cuidado, ok? Exame grafotécnico. O que é isso, professor? Exame grafotécnico é um exame para o reconhecimento de escritos, tá? No artigo 174, por comparação de letra. E deve observar um rito. Primeiro, a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimado para o ato, se for encontrado. E falsificar a minha assinatura, professor Kleber. Eu vou me intimar, falar, professor Kleber, nós estamos fazendo um grafotécnico, você tem que ir lá na delegacia para poder ver se realmente o cara falsificou a sua assinatura, né? Para comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida, ok? Então, a autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos ou neste realizará diligências. Quarto, quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes ou exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe foi dito. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, essa última diligência poderá ser feita por precatório, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever, para realmente comparar se é ela que escreveu. A perícia de comparação de perfil genético, viu? Em 2009 já tinha estabelecido isso, tinha introduzido, né, a Lei 12.037 de 2009, que com as modificações introduzidas pela Lei 12.654 de 2012, passou a realizar, disciplinar o exame pericial de análise de comparação de sequência de DNA, né, de ácido desoxirribonucleico, né, para fim de identificação criminal, tá? Inclusive, agora recentemente, tá, o pacote de crime, tá? Eu não gosto desse termo, mas o pacote de crime alterou a lei de execuções penais, incluindo o artigo 9A, parágrafo 8º, estabelecendo que é obrigatória a realização da identificação do perfil genético de todos aqueles que são recolhidos ao sistema carcerário, e aquele que negar comete, inclusive, falta grave. Beleza? Tranquilo? Resolva aí duas questões. Uma perícia especial, estou falando de perícia antropológica. Isso aqui é um assunto que eu falei, aconteceu um fato dias atrás de um indigenista que foi morto, né, na proteção, inclusive, tá? Ele era um indigenista que tinha a especialidade, a formação dele era a proteção de índios afastados, né? Índios que não tinham um certo grau de de culturalidade, né? Não são aculturados, né? Digamos, eles têm a cultura. Aculturado também é um termo totalmente furado, né? Eles têm a cultura própria deles, né? Enfim, eu tenho que saber se esse cara realmente ele já tem uma ideia, se esse cara já está agregado ao mundo social, se ele já está agregado ao mundo, se já tem um perfil de que ele realmente já está socializado, digamos assim, para que haja, nesse caso, uma punição ou não. Inclusive, há uma definição dessa perícia antropológica que foi realizada pelo subprocurador-geral da República, Lúcio Maris, tem uma obra bacana, né? Membro da 6ª Câmara da Procuradoria da República, Índios, Minorias e Populações, ele conceitua. Ele fala o seguinte, uma perícia antropológica se torna exigência quando os fatos sociais, por sua complexidade, para serem compreendidos, requerem um conhecimento especializado do saber antropológico
em estudo que evidenciem o fazer antropológico relatado, os achados de um modo que resulte a demonstração da reconstrução do mundo social. Ok? Então ele quer analisar isso, se há uma interação, se os registros da sua cosmovisão, suas crenças, seus costumes, seus hábitos, suas práticas, seus valores, sua interação com o meio ambiente, suas interações sociais, recíprocas, suas ordens internas, a organização grupal, tudo isso vai ter que ser analisado nessa perícia antropológica. Não só para fins criminais, mas também para outros tipos de fins é necessário a perícia. Pergunta, a perícia antropológica possui caráter vinculante, ou seja, o que o perito falar está valendo, o juiz tem que obedecer? Não. Constitui importante instrumento para assistir às partes nos debates de plenário e também o julgador na imposição de eventual reprimenda, podendo, no caso, ser realizado após a pronúncia do réu, sem prejuízo do andamento processual. Tá? Isso aqui foi uma análise de uma decisão em 2019, que é de um processo de homicídio cometido por um índio. Ok? Vamos para algumas casuísticas. O reconhecimento da referida causa de aumento do artigo 157, 2A, inciso 1, do Código Penal, ou seja, prescinde, ou seja, não é necessário, é dispensada a apreensão da realização de perícia na arma. O 2A trata do que? O crime de roubo com o uso de arma de fogo, que é uma causa de aumento. Precisa a realização da perícia para que seja enquadrada essa causa de aumento? Ou não precisa? Aí continua a questão. A apreensão realizada da perícia da arma, desde que o seu uso no roubo seja aprovado por outros meios de prova, tais como palavra da vítima ou meios testemunhos. Então, eu não consegui achar a arma do criminoso que cometeu o roubo, mas eu tenho uma testemunha e falei, não, estava armado. Estava armado, a testemunha falou. A vítima falou assim, não, estava armado, 38, estava armado. Nesse caso, supre ou é necessária a realização da perícia? Não é necessária, viu? Mesmo se você não encontrou a arma, mas é possível a aplicação da causa de aumento? É possível. Ok? Pergunta, é imprescindível, ou seja, é essencial a realização pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, ou seja, da arma, dos crimes previstos no artigo 12, porte, posse, 14, porte, 16, porte ou posse exclusivo de armas, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Do Estatuto de Desarmamento. É necessário? Não, errado. É irrelevante. É desnecessária, pois basta o simples porte de arma desmuniciada, por exemplo, já para comprovar o crime. Ok? Beleza? Mesmo raciocínio lá do crime de roubo. A ausência de apreensão de drogas. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica, se existirem outros elementos de provas aptos a comprovarem o tráfico. Certo ou errado? Certo. O cara encontrado com uma balança de precisão, um monte de dinheiro trocado no bolso. Pronto. Ele não precisa achar a droga. Esses indícios indicam que realmente há ali um crime de tráfico. Fechamos perícia. Vamos avançar. Vamos falar de interrogatório do acusado. O que se entende pelo interrogatório? Interrogatório é o ato processual em que o acusado é ouvido pelo juiz a respeito da imputação que lhe é feita. Fala-se ainda em interrogatório policial para designar a audiência do indiciado pela autoridade policial. Então, quando eu falo interrogatório do acusado, a regra estou falando na justiça, lá no juiz. Interrogatório policial, quando ele está diante do delegado de polícia. Quais as vertentes da ampla defesa? E qual dessa vertente representa o direito ao interrogatório? Bom, o direito da ampla defesa, condicionamento assegurado no artigo 55, ele pode ser dividido em duas vertentes, pois garante ao acusado o exercício da defesa técnica e da autodefesa. A autodefesa, por sua vez, é constituída por duas vertentes, o direito à audiência e o direito de presença. Entendemos o raciocínio? Então, a ampla defesa ela é dividida em duas vertentes. Eu tenho a defesa técnica e a autodefesa. A autodefesa é constituída por duas vertentes, o direito de audiência e o direito de presença. O direito de presença tem como componente a prerrogativa de o acusado participar de todos os atos instrutórios, se fazer presente, estar ali presente, ser ouvido pelo juiz. É por meio do interrogatório que o acusado exerce também o direito de audiência, tá? Então,
a vertente que representa o direito ao interrogatório é o direito de audiência, ou seja, o direito de permanecer em silêncio ou influir diretamente no convencimento do juiz, narrando-lhe fatos, manifestando-se sobre a imputação e indicando provas. Então, resumindo, falou de interrogatório acusado, falou de direito de audiência, ok? Audiência. Direito de presença é participar de todos os atos processuais. Direito de audiência, está ali presente, ser ouvido diretamente pelo juiz. Pergunta, é pacífico o entendimento do STJ de que é possível a realização de interrogatório por meio de carta precatória, sem que importe em ofensa ao princípio da identidade do magistrado, identidade física do magistrado? Tá certo. O que é o princípio da identidade física do magistrado? Nós falamos isso na aula passada. O juiz, quem vai tomar o conhecimento, quem vai tomar a prova é o juiz. O juiz, isso chama de identidade física do juiz. E o juiz que analisa, o juiz que instrui a prova, é o juiz que julga. Basicamente, essa é a ideia do princípio da identidade física. Mas, se esse princípio trata disso, quem instrui julga. Se for feito interrogatório em outra comarca, com outro juiz, não vai ferir, professor? Porque não é o mesmo juiz que vai ouvir o réu. Não fere, viu? Não há um prejuízo a esse princípio. Qual a natureza jurídica do interrogatório para o STF? O STF fala que interrogatório é um meio de defesa. Meio de defesa. Por quê, professor? Por entender que, embora as declarações do réu possam fornecer ao juízo elementos que permitam o descobrimento da verdade, o interrogatório não está pré-ordenado para essa finalidade, mas para permitir a contestação da acusação, ok? A contestação do que ele está sendo acusado. Então, por isso que é um meio de defesa. A ausência do interrogatório gera nulidade relativa, conforme o STF? Sim, viu? A ausência do interrogatório gera apenas nulidade relativa, ou seja, os atos podem ser convalidados. Qual que é o procedimento da audiência, do interrogatório do acusado, professor? A partir do 185 eu tenho o rito, né? O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo será qualificado e interrogado na presença de seu defensor constituído ou nomeado. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juízo. Então quer dizer que o interrogatório do acusado, a regra, é realizado na justiça, perante o juiz, mas pode ser realizado, ele está preso, pode ser realizado o interrogatório dele lá no presídio, lá no estabelecimento carcerário, lá no estabelecimento prisional. O Código de Processo Penal permite. O Código de Processo Penal permite, ok? Em sala própria. Mas aí ele fala, desde que estejam garantidas a segurança de quem? Do juiz, do promotor, do defensor. Se estiver garantido, aí beleza. Na lei de drogas, interessante, lá trata que o interrogatório do réu é o último ato da audiência. Está certo, professor? É assim, o artigo 400 do Código de Processo Penal, ele vai falar que o interrogatório do réu é o último ato da audiência. Antes era assim, antes não, era o primeiro ato. E depois o Código de Processo Penal mudou, falou assim, não, quem tem que dar a última palavra é o réu, pô. Então tem que ser o último ato, vai ouvir testemunha, vai ouvir a acusação, depois o testemunho da defesa, depois peritos, aí vai chegar o interrogatório do acusado. Beleza? Alterou-se o Código de Processo Penal. Só que a Lei de Drogas de 2016 continua ainda estabelecendo que o réu é o primeiro a ser ouvido na audiência. A pergunta é, está valendo? A resposta é não. O Supremo dialogou com o 400 do CPP e disse, olha, Lei de Drogas, vou te ensinar. O Dias Toffoli decidiu falando, todos os processos penais, todos os processos, o acusado ele sempre será o último a falar. Beleza? Pergunta, caso o réu intimado não comparece. Ok? Ele é intimado e não compareceu. Qual é o efeito? Será considerado revel, artigo 367, onde aí poderá ser ouvido em qualquer fase, desde que antes da sentença. Ok? Isso é considerado revel. Ok? Beleza? A revelia, diferente do Código de Processo Civil, tem os efeitos aqui no Código de Processo Penal mais diminuídos, mais encolhidos, mais mitigados. O que é revelia? Tudo que a acusação falou é verdade.
Se você for num processo civil ou um processo trabalhista, você não vai na audiência. O seu empregado entrou com ação contra você. Você não vai na audiência, tudo que ele falou é verdadeiro. Tudo que ele falou é verdadeiro. Se você pagou uma hora extra, ele foi e falou que não pagou e você não contestou, verdadeiro. Só que aqui não. No Código de Processo Penal, no processo penal, essa visão é mais diminuída. Ele só não vai ser intimado dos atos futuros. Ele deixa de ser intimado dos atos futuros, mas não há essa presunção de veracidade dos fatos ditos na inicial. Tem que ser provados também, ok? Beleza? Vamos continuar. Existindo mais de um acusado, com base na economia processual, eles poderão ser ouvidos juntos? Jamais, viu? Jamais. Tem que ser ouvidos de forma separados, tá? Nunca serão ouvidos juntos. O direito à presença é absoluto? Não. Desde que seja demonstrado os seus motivos, né? Poderá o que não ter esse direito à presença estampado, tá? Tanto é que tem a possibilidade de uma audiência de videoconferência. Eu vou subir essa daqui aqui para cima. Acho que vai ficar melhor ele. Não vai ficar tão perdidinho. Aqui, beleza. Agora sim, vamos descer. Vamos lá. Já falei, né? O juiz pode designar novo interrogatório? Sim, gente. O juiz pode designar um interrogatório, tá? Isso está no 196, a todo tempo. A todo tempo, viu, gente? Porque, inclusive, até o tribunal, em fase de recurso, de apelação, depois da sentença condenatória, ele pode também realizar um novo interrogatório. Não tem nenhum problema. Pode ser realizado, tá? Dá uma olhada aqui, tem questão que bate certinho com essa premissa. Mas 196 fala, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Vamos falar do interrogatório de videoconferência, tá? Gente, não tem como. Aqui é letra fria mesmo. Vamos para cima. Artigo 185, parágrafo 2º. Excepcionalmente. Já vai abrindo aqui falando que é exceção à regra. A regra é o contato presencial, é o direito de audiência. Tá? Está presente. Ok? Mas, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, olha lá, de ofício, aqui é muito questionado, tá? Que eu vou reduzir o direito constitucional do cidadão de ser ouvido diretamente pelo juiz. Ok? Então, esse de ofício aqui é mais perigoso de ser aplicado. Ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender as seguintes finalidades. Primeiro, prevenir o risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso, fundada suspeita, não é certeza, integre organização criminosa ou que por outra razão possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para o comparecimento em juízo. 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou vítima, desde que não seja possível colher depoimento destas, ou seja, da testemunha e da vítima, por videoconferência. Ok? Então, nesse caso, primeiro eu tento fazer videoconferência com a testemunha e com a vítima. Se não deu certo, aí eu faço com o réu. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Também é um dos motivos para poder realizar a videoconferência. Parágrafo 3º. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com prazo de antecedência de 10 dias antes. 10 dias antes. Anota. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência, ou seja, ele fica assistindo. Todos os atos da audiência ele fica ali assistindo. Ok? Única destruição de julgamento. Em qualquer momento, em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito à entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Independente se é videoconferência, se é presencial, em qualquer modalidade, tem que ser dada a oportunidade da entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, eu fiz muitas vezes essas audiências, não dá nada, né? Sempre vai dar, porque você vai conversar com o cara normalmente está preso, você vai conversar com ele. Se não teve contato antes no presídio, às vezes, fica difícil ali
fazer uma linha de defesa, às vezes o caminho mais certo é pedir o direito do silêncio, né? Para que depois, de um outro momento, possa ser, se tiver outra chance, de ser esclarecida a situação. Ou não, né? Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado, né, presente na sala de audiência do fórum. Né? Para a comunicação entre o defensor, que está no presídio, e o advogado presente na sala de audiência do fórum, entre este e o preso. Ok? Defensor que fala defensor público, né? E aqui é o advogado, entre este e o preso. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização dos atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pela corregedoria. Bacana. Uma visita aqui no CRC, no Centro de Ressocialização de Custódia, e lá tem uma sala reservada para a audiência de videoconferência. Muito bacana, bem estruturada. Será requisitada, tarará, parágrafo 7 hoje pular, parágrafo 8º. Aplica-se ao disposto no parágrafos 2, 3 e 4 e 5 deste artigo no que couber a realização de outros atos processuais, que dependam da participação de pessoas que estejam presas, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunha, tomar declarações de ofendido. Então, por todas essas situações, também poderá ser realizado a videoconferência. Além disso, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Parágrafo 10. Do interrogatório deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa do preso. O interrogatório ele é dividido em duas partes. Quais são as partes do interrogatório? Vamos lá. 186 vai falar de novo. Depois de devidamente qualificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório, né, o seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. É o famoso aviso de Miranda, né? Já falamos isso. O aviso de Miranda também se dá aqui, no sistema brasileiro. Se dá lá na lavratura do auto prisão em flagrante, também ocorre aqui. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Beleza? Na primeira parte, então, o juiz ele vai trabalhar a parte da qualificação do réu, também chamado de interrogatório de qualificação. O acusado será perguntado sobre a residência, meios de vida, oportunidade social. O juiz vai fazer um raio-x do acusado. No segundo momento, eu tenho o mérito. No segundo momento, denomina-se interrogatório de mérito. Aí eu vou falar ele sobre as questões do crime em si. Só que fique atento. Nessa primeira parte, o preso não pode alegar o direito ao silêncio. O direito ao silêncio só é garantido na segunda parte, quando se trata do interrogatório do mérito. Agora, no interrogatório da qualificação, não se fala em direito ao silêncio. O 187 vem trazer o procedimento. Né? O interrogatório será constituído em duas partes, sobre a pessoa do acusado e dos fatos. Na primeira parte, o interrogado será perguntado sobre a vida pregressa, já falei para vocês. Parágrafo segundo. Na segunda parte, será perguntado sobre se é verdadeira a acusação, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular que ele atribua, se conhece pessoas ou pessoas a quem deva ser imputado o crime, quais sejam, e se com elas, se elas esteve antes da prática do crime, onde estavam no tempo do crime, se tem as provas já apuradas, vai ser perguntado a ele a respeito das provas, se conhece vítimas e testemunhas, ok? E outras questões que são quesitadas. No artigo 188 fala assim: após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se entender pertinente e relevantes. Então, o direito das partes fazerem reperguntas ao interrogado, ok? 189 nos ensina se o interrogado negar a acusação no todo em parte. Ele negou, falou, não fui eu que fiz.
ele poderá prestar esclarecimento e indicar novas provas. Ok? Eu tenho interrogatórios especiais. Toma cuidado, que é coisinha bobinha, mas é perigoso em prova. Vamos lá. O interrogatório do mudo, surdo ou do surdo-mudo. Gente, não tem interrogatório de cego especial. O cego, você pode perguntar diretamente para ele que vai responder. Ok? Ao surdo serão apresentadas por escrito, né, as perguntas que ele responderá de forma oral. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará às pessoas. Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. 193. Quando interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar tal fato, será consignado no termo. Como eu falei já anteriormente, se existir dois acusados, devem ser ouvidos de forma separadas. Uma casuística que ocorreu recentemente. O Tribunal de Paris solicitou uma cooperação jurídica entre Brasil e Paris em matéria penal, que é muito comum entre os países, né? Na modalidade auxílio direto, a fim que fossem realizadas diversas diligências aqui no Brasil, dentre as quais a oitiva de investigado e busca apreensão no seu endereço, para subsidiar a apuração criminal que ocorre na Justiça da Francesa. O pedido da autoridade francesa foi embasado em acordo de cooperação judiciária em matéria penal na Convenção das Nações da ONU de combate à corrupção e na Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada transnacional. O pleito foi encaminhado ao ministro da Justiça do Brasil, que remeteu ao PGR, o Procurador-Geral da República, o qual, por sua vez, designou um Procurador da República atuante no Rio de Janeiro para a execução das diligências. O membro do Ministério Público Federal requereu o deferimento das medidas executórias ao juiz da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro. E atendeu. Pode fazer interrogatório e pode fazer a busca e apreensão. Beleza? Beleza. O investigado impetrou habeas corpus, sustentando a nulidade de sua oitiva, porque todas as perguntas foram formuladas direta e exclusivamente pela autoridade judiciária francesa, que acompanhava o membro do MPF, nomeado para a realização das diligências. E aí? Quer dizer que no momento que foi realizado, não foi perguntado por um juiz, nem pelo menos um delegado federal. A autoridade francesa começou a interrogar o cara. E não tem nada no Brasil. Nós estudamos aqui interrogatório do acusado, tem uma sequência a ser realizada. O STJ concordou com o pedido de defesa? Sim. Pior que sim. Esse aqui é o julgado de maio de 2020. O ato de delegação de condução e direção de produção de prova oral à autoridade estrangeira, assim disse o STJ, a fim de que esteja proceda diretamente a inquirição da testemunha ou do investigado, não encontra qualquer tipo de respaldo na nossa Constituição, ou na lei, ou na jurisprudência. É um ato de soberania. Trata-se de ato eivado de nulidade absoluta contra a nossa soberania, como eu disse, a qual não pode produzir efeitos dentro das investigações penais que estejam dentro das atribuições das autoridades brasileiras. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso, recentemente julgado, o sujeito foi interrogado pela autoridade francesa de forma totalmente indevida, que deveria ser passado pelo crivo de um magistrado ou pelo menos da autoridade policial, que não ocorreu. Qual o conceito de confissão? Vamos falar de confissão agora. A confissão é a rainha das provas? Claro que não. Isso por termo de uma prova tarifada. Hoje, até o fato confessado não leva automaticamente à absolvição ou à condenação do réu. Beleza? A confissão é a admissão por parte do acusado da veracidade da imputação que lhe é dirigida, ou, nas palavras de Torinho Filho, é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria responsabilidade. Diz que a confissão deve ser pessoal porque só é válida se feita pelo próprio acusado e é proibido uma procuração ou por advogado substituir o ato da confissão.
A confissão, em regra, ocorre no ato do interrogatório do acusado. E quando assim ocorrer, o juiz deverá indagá-lo sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorrem para a infração. Estamos no 190. Mas eu também posso existir a confissão também no âmbito das investigações criminais. Qual o valor da confissão? Bom, como eu disse, a confissão deve ser aferida, né, pelos mesmos critérios adotados para os outros elementos de prova, para as outras formas de prova. O juiz vai fazer um juízo de compatibilidade e concordância. Quem cala consente? Então, se ele ficar quieto, a confissão, o silêncio do acusado, importa a confissão? Não. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas pode prejudicar a vida dele, pois poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Mas lembrando que eu já li para vocês o 86, parágrafo 2º. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Vamos entender. Se ele ficou quieto, ok? O silêncio que não importa a confissão, ou seja, ele calou de uma situação que... Você matou? Vou ficar quieto. Opa. Se ele matou, ele falou assim, não, sobre esse caso quero ficar quieto. Se ele invocar o silêncio quanto à situação diretamente da defesa, né? Nesse caso, não importa. Eu vou aplicar um 98. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá construir elemento para a formação do convencimento do juiz. O juiz pode utilizar esse silêncio dele como, digamos assim, fundamento para ele poder decidir. O réu foi dado a chance em audiência e preferiu permanecer silente, prejudicando assim de forma direta a sua defesa ou o esclarecimento dos fatos. Okay? 186 fala assim, o silêncio que não importa em confissão, ou seja, ele não vai falar sobre o crime. O que você sabe sobre fulano de tal que faz parte da uma agressão criminosa X? Eu falo, ó, sobre esse fato eu prefiro ficar silêncio. Esse silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da defesa, mas o silêncio da confissão, de uma forma direta ou indireta, vai prejudicar, porque a lei fala, mas poderá construir confissão quanto ao crime em si, quanto ao mérito, né? Poderá construir prejuízo, né? Poderá construir elemento para a formação do convencimento do juiz. Para poder fechar. Falou, ficou quieto de um fato que não é a confissão do crime, não pode ser usado para interpretar, para prejudicar a defesa. Segundo, se ele ficou quieto quanto ao crime, ou seja, fez silêncio quanto ao crime, quanto à confissão, não pode ser usado contra ele, tá? Mas o juiz pode formar os seus elementos para formar a sua convicção do juiz. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos observados no artigo 195. Aqui é a confissão fora da justiça, né? Alguns falam confissão extrajudicial. Se for dentro da justiça, confissão judicial. Quais as características da confissão? Tem duas bases, tem várias. A doutrina adora colocar várias classificações. Mas o que cai na prova? Divisibilidade e retratabilidade, que está no artigo 200. Se você ler o 200, você vê esses dois requisitos. A confissão será divisível e retratável, em prejuízo do livre convencimento do juiz, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Ou seja, dividida, o cara fala assim, olha, eu vou confessar quanto ao crime, mas quanto a esse outro crime, eu vou permanecer em silêncio. É uma confissão parcial, divisibilidade, ok? Ele pode voltar atrás? Pode voltar atrás. A confissão é retratável. Mas a retratação não vincula o juiz, não vincula a análise do juiz. Ou seja, o cara falou, agora voltou atrás, o juiz, esse cara tá com rolo. Por que voltou atrás? Ah, ele voltou atrás, professor. Não, para lá. Forma convencimento do juiz. Ok? O que se entende por até quando ele pode retratar? Até o momento da sentença, né, gente? O que se entende por confissão qualificada? Confissão qualificada é quando ele assume o fato criminoso, mas fala, ó, eu matei, mas matei em legítima defesa. Ele apresenta uma excludente de ilicitude, excludente de tipicidade, culpabilidade. Ok? O que se entende por confissão delatória ou ainda chamada de corréu, né? Chamada de corréu é o ato por meio do qual o acusado admite a própria responsabilidade e incrimina outrem, apontando como partícipe ou coautor da infração.
O que se entende por delação premiada? Delação premiada é a designação que se dá ao instituto que permite a redução ou mesmo isenção da pena do agente que colabora eficazmente em uma das hipóteses legais para a identificação dos demais coautores ou partícipes da infração para a localização ou libertação da vítima, para a recuperação do produto do crime e ainda para o desmantelamento de associação ou organização criminosa. Algumas doutrinas vão chamar de colaboração premiada, outras vão chamar de delação premiada, ok? Mas vamos lá. Quais as hipóteses legais? Eu tenho Código Penal, eu tenho crime de sistema financeiro, eu tenho crimes hediondos, eu tenho crimes contra a ordem tributária, crimes de lavagem de capitais, crime de proteção a vítimas, crime de lei de drogas, lei de combate ao crime organizado. Todas essas normas existe o princípio da delação premiada. A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se submete à reserva da jurisdição. Não exige autorização judicial, diferente do que ocorre nas interceptações telefônicas ou na quebra de sigilo bancário. Perfeito, é isso mesmo, tá? Não é necessária a realização da autorização judicial para poder fazer uma colaboração premiada. Pode ser realizado diretamente pelo delegado ou pelo Ministério Público, beleza? Assim, a celebração da colaboração. O delegado pode realizar delação premiada? Sim, pode, tá? Isso foi desde 2015, se não me engano, decisão 2015. Não, é mais recente, ok? Vamos lá, a decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga o mérito da pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, essa decisão tem natureza meramente homologatória. Perfeito. A decisão do juiz é meramente homologatória. E, nesse caso, ele fica limitado ao pronunciamento sobre a regularidade, legalidade e a voluntariedade do acordo. O juiz, ao homologar a colaboração, não emite juízo de valor a respeito das declarações eventualmente prestadas ao colaborador, à autoridade policial ou ao Ministério Público, nem confere o signo da idoneidade a seus depoimentos posteriores. Beleza? Pergunta. A análise e as declarações do colaborador são verdadeiras ou se elas são verdadeiras ou se elas se confirmaram com as provas produzidas, será feita apenas no momento do julgamento do processo? Essa comparação, se realmente ele falou verdade ou se ele mentiu? Exatamente. Se ele mentiu, ele não cumpriu, ele vai sofrer as sanções de uma sentença condenatória. Ok? Beleza? Direitos do colaborador, os direitos, né, do colaborador. Somente serão assegurados os direitos, vamos colocar aqui. Os direitos do colaborador somente serão assegurados se ele cumprir os seus deveres. Ou temos um direito subjetivo? Não, só se realmente cumprir o que ele prometeu. Beleza? Tranquilo? Vamos falar agora do ofendido. Lembrando aqui que eu tenho o artigo 28A, que eu tenho um acordo de não persecução penal. Pera aí. Eu já ia me esquecendo aqui, eu tenho um acordo de não persecução penal, né? Artigo 28A. O artigo 28A, acordo de não persecução penal. Mas que tem a ver, professor, com prova, com confissão? Pois é. O 28A, ele exigiu, o acordo de não persecução penal, ele exigiu que se o acusado pretende receber o benefício do acordo de não persecução penal, ele deverá confessar. Olha lá. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior, ou seja, abaixo de 4 anos, ou seja, 3, 2, 1, o Ministério Público poderá propor acordos de não persecução penal, desde que necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, cumulativas e alternativas. Vem falando. Ok? Beleza? Então, acordo de não persecução penal, eu tenho que fazer esse destaque, que trouxe essa nova possibilidade da confissão também, para que ele possa receber. Ofendido. O ofendido, quem é ofendido? O ofendido é o titular do interesse jurídico lesado, é a vítima, né? E aí eu tenho o artigo 201 que vai trazer que sempre que possível o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração
que seja ou presuma ser o autor as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Quais são as funções do ofendido? São 3. Ele é sujeito principal da ação penal, privada e subsidiária da pública, é o sujeito principal, ou seja, ele é o autor da ação. 2. Ele é objeto de prova, quando submete ao exame de corpo de delito, por exemplo. Quando ele submete ao exame de corpo de delito, ele é um objeto de prova. E ele é fonte de prova porque ele indica os meios de prova, ok? Além disso, o depoimento do ofendido possui as seguintes características. Não presta compromisso legal, ok? E não presta compromisso legal. Ele pode mentir? Pode mentir. É indagado acerca de quem presume ser o autor da infração. Ele vai emitir uma opinião pessoal quanto a isso. Por exemplo, a testemunha não tem isso. Já o ofendido, ele pode ter essa testemunha tem que ser técnico, pode falar opinião pessoal, o que ele acha. Já aqui ele pode, o ofendido ele pode. Pode indicar prova ao juiz, fonte de prova, colheita da prova diretamente pelas partes após a indagação do juízo, tá? É cross-examination, tá? A pergunta são feitas diretamente pelas partes. A gente vai falar sobre isso quando estiver falando de testemunha. Não é o sistema presidencialista, onde o juiz pergunta, é aqui o sistema cross-admission. Vamos falar a hora que vem, onde o promotor pergunta diretamente ao ofendido. Na testemunha também é assim, mas isso a gente vai ver a hora que vem. Só é absoluta impossibilidade, pode-se prescindir, só há absoluta impossibilidade, ocorrendo a absoluta impossibilidade, pode-se prescindir, ou seja, não exigir, da oitiva do ofendido, como nos casos do falecimento, incapacidade absoluta, desaparecimento e outras situações insuperáveis. A ausência de oitiva, quando possível, causa nulidade relativa. Pode sofrer condição coercitiva, tá? Quem fala isso 201, parágrafo 1º. Se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Condição coercitiva, ok? Condição coercitiva. Beleza? Tranquilo? Quais são as normas que protegem o ofendido no CPP? O artigo 201 traz uma lista. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativo ao ingresso e à saída do acusado da prisão, tá? A designação de data para audiência e a sentença de respectivos acórdãos que mantenham ou modifiquem a situação da prisão. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se por opção do ofendido o uso do meio eletrônico. Antes do início da audiência, durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, às expensas do ofensor ou do Estado. E, por fim, o juiz tomará providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra, imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça. Nas ações penais relativas a crimes praticados com violência doméstica, a ofendida deverá ser acompanhada por advogado, tá? Por advogado ou defensor público, né? Ao prestar informações e em todos os demais atos processuais. O ofendido deve dizer a verdade? Eu trouxe até uma tabelinha aqui, olha lá. O ofendido, comparando com a testemunha. O ofendido não tem o dever de dizer a verdade, a testemunha tem que dizer a verdade. O ofendido não presta compromisso, a testemunha presta compromisso. O ofendido é indagado acerca de quem presume tem opinião pessoal, e a testemunha não pode ter opinião pessoal. E o ofendido pode indicar provas para o juiz, e a testemunha não pode indicar provas para o juiz. Se caso for indeferido, o indeferimento de oitiva das vítimas caracteriza o cerceamento de defesa. Se for indeferido a oitiva das vítimas do ofendido, caracteriza cerceamento de defesa? A resposta é não, para o Supremo, tá? Não há nulidade que o juiz indefere sob o fundamento da oitiva das vítimas, né? Que, em regra, o ofendido deverá ser ouvido na audiência de instrução. No entanto, a obrigatoriedade da oitiva da vítima deve ser compreendida à luz da razoabilidade e utilidade prática da colheita da prova. Então, pode ser o quê? Indeferida e não gera o cerceamento de defesa. Fechando nossa aula, vamos ver qual a alternativa que está incorreta. A letra C, né?
ao cego, né? Ao cego serão apresentadas por escrito. Como vou apresentar por escrito as perguntas para o cego, né, gente? Não dá, né? Na verdade, é ao surdo, ok? Beleza, essa é a alternativa incorreta, letra C. Aos alunos da nossa querida mentoria, tem a atividade para fazer ao final da nosso simulado, são 10 questões de nível easy, médio e hard, para testar o seu conhecimento, e ao final você tem que preencher o gabarito e mandar a fotinha para o seu professor, para a gente poder manter o controle dos seus estudos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau!